Era uma manhã de sábado perfeita, quando Catarina Novaes despediu-se do marido e da filha pela última vez. 15 de março de 2008, 6h30 da manhã. O sol ainda não tinha se erguido completamente sobre a linha do horizonte, mas já pintava o céu de Icapuí com aqueles tons de laranja e rosa que só o litoral do Ceará conhece. No trapiche de madeira da Praia do Redondo, Catarina segurava com as duas mãos o colar de contas de madeira que sempre usava, herança da avó, enquanto observava Tiago e Marina subirem na traineira emprestada. Ela acenou. Eles acenaram de volta. A embarcação se afastou lentamente, motor roncando suave contra o silêncio da madrugada. E Catarina ficou ali, os pés descalços sobre a madeira úmida do trapiche, vendo o barco se tornar apenas um ponto minúsculo no azul infinito do oceano. Aquela imagem, pai e filha recortados contra o horizonte turquesa, seria a última vez que os veria. Ou pelo menos foi o que ela acreditou durante 13 anos. Porque o que Catarina descobriria mais de uma década depois não teria absolutamente nada a ver com tempestades, naufrágios ou acidentes no mar. A verdade era infinitamente mais escura, mais retorcida, mais próxima de um pesadelo do qual ela jamais conseguiria despertar completamente. Mas estou me adiantando. Para compreender a magnitude do que aconteceu, para entender como uma família aparentemente harmoniosa pode se desintegrar da forma mais perturbadora imaginável, precisamos voltar ao início, aos dias anteriores àquela despedida no trapiche, aos sinais que Catarina ignorou, aos silêncios que deveriam ter gritado a verdade. Histórias que desafiam tudo o que pensa. Icapuí, litoral extremo leste do Ceará, março de 2008. A pequena cidade costeira respirava aquela transição delicada entre dois mundos. De um lado, a tradição centenária da pesca artesanal, jangadas coloridas ancoradas na areia, redes estendidas ao sol, o cheiro forte de peixe seco misturado com maresia. Do outro, o turismo que começava a transformar a paisagem, pousadas simples brotando entre as casas de pescadores, estrangeiros em busca de praias desertas, placas em inglês anunciando passeios de buggy. Era uma comunidade pequena o suficiente para que todos se conhecessem pelo primeiro nome, mas já grande o bastante para que alguns segredos pudessem ser guardados nas frestas entre as conversas de esquina. A família Novaes vivia em uma casa térrea de alvenaria pintada de branco, com janelas azuis desbotadas pelo sol e pelo sal, localizada a apenas 3 quadras da praia. Não era uma casa grande, sala modesta, 2 quartos, cozinha com azulejos antigos, mas tinha um quintal onde Catarina cultivava suas plantas, jasmim-manga, espadas de São Jorge, um pé de caju que nunca dava frutos. E tinha, principalmente, a varanda frontal onde ela passava as tardes, escrevendo em seu caderno de capa dura aqueles versos que nunca mostrava a ninguém. Catarina Novaes tinha 41 anos naquele março de 2008. Era uma mulher negra de estatura média, com cabelos crespos que prendia em um coque alto durante o trabalho, mas que gostava de soltar aos sábados, deixando-os moldurar em seu rosto de traços suaves. Seus olhos cor de âmbar tinham uma expressividade particular. Pareciam sempre absorver o mundo ao redor com uma intensidade meio melancólica, como se estivesse constantemente traduzindo tudo em metáforas poéticas que só ela compreendia. Trabalhava na biblioteca municipal há 15 anos, um prédio antigo no centro da cidade, onde reinava o cheiro de papel envelhecido e mofo. Ela amava aquele cheiro. Amava a solidão organizada das estantes. Amava poder recomendar livros para os poucos leitores frequentes, a maioria estudantes do ensino médio buscando resumos de obras obrigatórias. Nas horas vagas, Catarina escrevia. Poesia, principalmente. Versos curtos sobre o mar, sobre ausências, sobre o peso silencioso das coisas não ditas. Guardava tudo em cadernos empilhados dentro de uma caixa de sapatos no armário do quarto. Tiago nunca perguntava sobre eles, e ela nunca oferecia para mostrar. Era seu território secreto, o único espaço da vida onde ainda se sentia inteiramente dela mesma. Tiago Novaes, 5 anos mais velho que Catarina,
Era o que se poderia chamar de sucesso discreto naquela cidade pequena. Biólogo marinho formado pela Universidade Federal do Ceará, trabalhava em um projeto de preservação de tartarugas marinhas financiado por uma ONG internacional. Seu escritório ficava em um container adaptado na praia de Ponta Grossa, a alguns quilômetros de distância, onde ele e outros 2 pesquisadores monitoravam ninhos, faziam a soltura de filhotes e conduziam atividades de educação ambiental com escolas da região. Era um homem alto, 1,88 m, com ombros largos de quem nadava todos os dias antes do café da manhã. Sua pele era parda, bronzeada permanentemente pelo sol do Nordeste. O cabelo castanho tinha aquelas mechas naturalmente descoloridas que surgem em quem passa mais tempo ao ar livre do que dentro de casa. Usava sempre a mesma pulseira de corda náutica no pulso direito e tinha uma tatuagem de tartaruga marinha no ombro esquerdo, feita anos antes em uma viagem a Fernando de Noronha. Tiago era carismático. Sabia conversar com qualquer um, do prefeito ao jangadeiro mais velho da praia. Tinha aquele dom de fazer as pessoas se sentirem especiais, ouvidas. Nas reuniões da escola de Marina, as outras mães sempre comentavam, meio em tom de brincadeira, meio sério: "Você tem sorte, Catarina. Um marido tão presente, tão dedicado à família." E Catarina sorria. Concordava, porque era verdade, não era? Tiago realmente era presente. Levava Marina para a escola todas as manhãs, mesmo quando isso significava sair muito mais cedo de casa. Ajudava com o dever de casa, especialmente em ciências e biologia, áreas onde ele brilhava. Organizava as expedições especiais, aqueles fins de semana que pai e filha passavam acampando em praias isoladas, observando a natureza, documentando a vida marinha. Era, aos olhos de todos, o pai moderno. O pai que fugiu do padrão machista da geração anterior. O pai que estava construindo uma relação genuína, profunda, com a filha. E Marina. Marina Novaes tinha 14 anos recém-completados quando março de 2008 chegou. Era uma adolescente de beleza discreta que ainda estava se descobrindo. Pele morena clara, cabelos ondulados cor-de-mel que caíam até o meio das costas, olhos verdes incomuns, herança da avó paterna que ninguém mais na família possuía. Tinha sardas douradas espalhadas pelo nariz e bochechas que ficavam mais evidentes quando o sol as beijava. Era magra, quase frágil na aparência, com aquela constituição que ainda não havia completamente abandonado a infância. Mas havia algo na maneira como andava, ombros levemente curvados para a frente, olhar frequentemente fixo no chão, que a fazia parecer ainda menor do que realmente era. Marina desenhava obsessivamente, sempre com um caderno de folhas grossas debaixo do braço, sempre com lápis de cor ou grafite nas mãos. Desenhava principalmente vida marinha, tartarugas, peixes, corais, algas dançando na correnteza. Mas havia um desenho que se repetia, página após página, com pequenas variações. Uma onda gigantesca, quase uma tsunami, prestes a engolir uma menina pequena que ficava de costas, olhando para a parede de água. Catarina tinha visto esse desenho dezenas de vezes. Chegou a perguntar uma vez: "Marina, por que você sempre desenha essa onda?" Marina não levantou os olhos do papel. "Não sei, só sinto vontade." E Catarina deixou para lá. Era a adolescência, pensou. Aquela fase em que tudo é dramático, em que uma onda é uma metáfora para qualquer coisa, pressão escolar, mudanças no corpo, dúvidas sobre o futuro. Mas se Catarina tivesse olhado mais de perto, realmente olhado, teria percebido que a menina no desenho sempre tinha cabelos longos e ondulados. Sempre tinha a mesma altura. Sempre estava sozinha diante do mar imenso. Sempre era Marina. A relação entre Tiago e Marina era, para usar a palavra que então Catarina considerava adequada, especial. Pai e filha tinham uma conexão que ela, às vezes, confessava sentir um pouco de inveja. Não inveja ruim, apenas aquela pontada de estar meio de fora de algo íntimo, exclusivo. Eles tinham piadas internas que Catarina não entendia.
Olhares que trocavam e que pareciam comunicar volumes sem palavras. Uma linguagem própria desenvolvida ao longo de anos de fins de semana juntos, sozinhos, longe de tudo e de todos. E as expedições? Ah, as expedições. Começaram quando Marina tinha 9 anos. Tiago argumentou que era importante ela entender a fragilidade do ecossistema marinho desde cedo, que precisava desenvolver consciência ambiental não apenas teórica, mas vivencial. E qual maneira melhor do que acampar em praias remotas durante a temporada de desova das tartarugas? Ver os ninhos sendo preparados, testemunhar o nascimento dos filhotes, ajudar na soltura, documentar tudo. Catarina achou lindo. Incentivou. Até presenteou Marina com uma câmera digital simples para que ela pudesse fotografar as descobertas. Nos primeiros anos, Marina voltava das expedições animada. Mostrava as fotos. Contava histórias sobre o acampamento na praia, a fogueira, as estrelas. Mas com o tempo, algo mudou. Aos poucos, Marina foi ficando mais calada depois de cada viagem. As fotos pararam de aparecer. As histórias secaram. Quando Catarina perguntava como foi, a resposta era sempre a mesma. Foi legal, legal, só isso. E Tiago preenchia o silêncio da filha com suas próprias narrativas entusiasmadas. Ah, Cat, você deveria ter visto. Mais de 100 filhotes nasceram. Marina ficou emocionada, não foi, filha? E Marina assentia. Só isso. Assentir. Mas Catarina não conectava os pontos. Ou talvez não quisesse conectar, porque conectar significaria fazer perguntas que ela não estava pronta para formular. Naquela sexta-feira, 14 de março de 2008, um dia antes da partida, Catarina estava na cozinha preparando a janta. Um peixe ensopado com leite de coco, pimentões e coentro. Quando ouviu risadas vindas do quarto de Marina. Risadas suaves, íntimas, cúmplices. Ela se aproximou do corredor, ainda segurando a colher de pau. A porta do quarto estava entreaberta. Através da fresta, viu Tiago sentado na cama de Marina, muito perto dela, os dois inclinados sobre algo no laptop. A mão dele repousava no joelho da filha. Quando Catarina empurrou a porta completamente, eles se afastaram. Rápido demais. "O que vocês estão vendo?" Ela perguntou, tentando soar casual. "Ah, só um documentário sobre recifes de coral", Tiago respondeu, fechando o laptop. "Estou mostrando para Marina os lugares que a gente vai tentar visitar amanhã." "Amanhã?" Catarina franziu a testa. "Vocês vão viajar?" Tiago sorriu. "É, amor. Esqueci de te contar direito. Tem uma praia incrível, totalmente isolada perto de Redonda. Leva umas 3 horas de barco. Perfeita para observar a desova noturna. A gente vai acampar lá. Volta domingo à tarde." Marina não disse nada. Apenas olhava para as próprias mãos. 3 horas de barco? Catarina repetiu. "Isso é longe, Tiago." "Cat, relaxa. Já pedi a traineira do seu Joaquim. É uma embarcação boa, segura. E você sabe que eu conheço esse mar como a palma da minha mão." E Catarina deixou para lá. Porque deixar para lá era mais fácil do que insistir, do que questionar, do que enfrentar. Na manhã seguinte, sábado, 15 de março, Catarina acordou às 5h30. Tiago e Marina já estavam de pé, arrumando as mochilas. Havia barracas, sacos de dormir, lanternas, uma caixa térmica com comida, garrafas de água. E as câmeras de Tiago. Aquelas profissionais que ele usava para documentar o trabalho de conservação. "Vocês vão ficar bem?" Catarina perguntou. Mais por reflexo do que por real preocupação. Tiago a puxou para um abraço. Ela sentiu o cheiro dele, protetor solar, sal, aquele perfume amadeirado que ele sempre usava. "A gente sempre fica bem", ele disse beijando o topo da cabeça dela. Marina abraçou a mãe rapidamente. Seu corpo estava rígido. Catarina sentiu, mas não processou. Apenas murmurou. "Boa viagem, meu amor. Toma cuidado." E então eles saíram. Caminharam até o trapiche. Subiram na traineira emprestada, uma embarcação de madeira pintada de azul e branco, chamada Maré Mansa.
Tiago ligou o motor. Marina sentou-se na proa, abraçando a mochila. Catarina acenou. Eles acenaram de volta. E então o barco começou a se afastar. Devagar. Cortando a água calma da manhã. Deixando uma esteira branca de espuma. Catarina ficou ali até que não pudessem mais ser vistos. Até que fossem apenas uma memória tremulando no horizonte. Então ela voltou para casa. Preparou café. Sentou-se na varanda e escreveu em seu caderno. O mar hoje está quieto demais, como se estivesse segurando a respiração, esperando algo que ainda não sei nomear. Ela não sabia naquela manhã ensolarada que acabara de escrever o último poema antes do silêncio. Porque Tiago e Marina nunca voltariam. Ou melhor, não da forma como partiram. Domingo, 16 de março de 2008. 18 Rio. Catarina estava na varanda, o caderno aberto no colo, mas sem conseguir escrever uma única palavra. Seus olhos alternavam entre o relógio de parede que ela podia ver através da janela da sala e a linha do horizonte, onde o sol começava a se despedir em tons de vermelho sangue. Tiago havia dito que voltariam no final da tarde. Antes do anoitecer. Foram suas palavras exatas. O anoitecer estava chegando, e nenhum sinal deles. Catarina sentiu algo se contrair no estômago. Não exatamente medo ainda, mas uma inquietação pegajosa, como uma teia de aranha invisível se formando ao redor do peito. Levantou-se, caminhou até a cozinha, serviu-se de um copo d'água que não conseguiu beber. Voltou para a varanda. 19h15. A noite havia caído completamente agora. As luzes da cidade começavam a piscar, fracas e espalhadas. O som das ondas quebrando na praia ecoava na distância, rítmico, indiferente. Catarina pegou o telefone celular, um aparelho simples pré-pago, e discou o número de Tiago pela terceira vez nas últimas 2 horas. Caixa postal. Novamente. Ela tentou se acalmar. Talvez o sinal não pegasse onde eles estavam. Praias remotas, águas distantes da costa. Fazia sentido. Ou talvez a bateria tivesse acabado. Tiago era distraído com essas coisas tecnológicas, sempre esquecia de carregar o celular. Mas e se... Não. Ela afastou o pensamento antes que ele pudesse se formar completamente. 22h30. Catarina não tinha conseguido comer nada. Passara as últimas horas andando em círculos pela casa. Sala, cozinha, quarto, varanda, repetindo o ciclo como um ritual desesperado. Ligou para 3 vizinhos perguntando se haviam visto Tiago e Marina. Ninguém viu. Ligou para o escritório do projeto das tartarugas. Ninguém atendeu. À meia-noite, ela finalmente fez a ligação que marcaria o início oficial do pesadelo. Corpo de Bombeiros de Aracati. Boa noite, meu marido e minha filha saíram de barco sábado de manhã e ainda não voltaram. A voz do atendente era profissional, calma, com aquela neutralidade treinada que é ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Senhora, entendo sua preocupação. Vamos registrar a ocorrência. Pode me passar os detalhes? Catarina respondeu mecanicamente. Nomes completos, idades, descrição física, tipo de embarcação, horário estimado de retorno, última localização conhecida. Vamos acionar a Capitania dos Portos e iniciar os protocolos de busca ao amanhecer, quando houver visibilidade. Enquanto isso, continue tentando contato e nos informe imediatamente se houver qualquer notícia. Ao amanhecer. Catarina desligou o telefone e sentou-se no sofá, abraçando os joelhos contra o peito. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio que parecia pulsar, vivo, opressivo. Ela não dormiu naquela noite. Segunda-feira, 17 de março. Primeiro dia oficial de busca. Às 6 da manhã, a Praia do Redondo estava irreconhecível. Onde costumava haver apenas jangadeiros preparando suas redes e turistas matinais caminhando descalços na areia, agora havia movimento frenético, viaturas da Marinha, jipes da Capitania dos Portos, voluntários se organizando em grupos, repórteres locais começando a chegar com câmeras e microfones. Catarina estava no meio daquele caos, vestindo as mesmas roupas do dia anterior,
calça jeans, blusa branca amarrotada, o colar de contas da avó que ela apertava compulsivamente entre os dedos. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, mas secos. As lágrimas viriam depois. Naquele momento, ela estava em modo de sobrevivência automática. Senhora Novaes? Um homem de uniforme azul marinho se aproximou. Tinha a pele queimada de sol, cabelos grisalhos cortados rentes, uma expressividade grave, mas gentil. Sou o capitão-tenente Augusto Ferreira, da Capitania dos Portos do Ceará. Estou coordenando a operação de busca. Catarina apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Já temos 3 embarcações fazendo varredura na área que a senhora indicou. Um helicóptero da Marinha vai decolar de Fortaleza em aproximadamente 1 hora para fazer reconhecimento aéreo. Imobilizamos os pescadores locais. Muitos se ofereceram para ajudar. Vocês vão encontrá-los, não vão? A voz de Catarina saiu rouca, quase inaudível. O capitão hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para que Catarina sentisse o chão se mover sob seus pés. Vamos fazer tudo ao nosso alcance, senhora. As primeiras 72 horas são cruciais. 72 horas. Catarina ouvira essa expressão antes, em noticiários sobre pessoas desaparecidas. Nunca imaginou que um dia seria aplicada à sua própria família. As horas seguintes foram uma confusão de atividade e espera agonizante. Catarina permaneceu no trapiche, recusando-se a sair dali, como se sua presença física pudesse, de alguma forma, magnetizar Tiago e Marina de volta para casa. Vizinhos traziam café em garrafas térmicas, pães, frutas que ela não tocava. Algumas mulheres da comunidade sentavam-se ao seu lado em silêncio solidário, sem saber o que dizer porque não havia nada a dizer. Por volta das 3 da tarde, surgiu a primeira esperança falsa. Um pescador avistou destroços flutuando a cerca de 15 quilômetros da costa. Pedaços de madeira pintada, uma caixa térmica, fragmentos de tecido azul. O coração de Catarina disparou quando a notícia chegou até ela, mas logo em seguida veio a confirmação. Os destroços não eram da Maré Mansa. Pertenciam a um barco que havia naufragado anos antes durante uma tempestade. Red Herring, número 1. À noite, sem novidades concretas, Catarina finalmente aceitou voltar para casa, escoltada por 2 vizinhas que insistiram em fazer companhia. Ela entrou no quarto de Marina pela primeira vez desde o desaparecimento. O quarto estava exatamente como Marina havia deixado. Cama desarrumada, roupas espalhadas sobre a cadeira, pôsteres de bandas adolescentes nas paredes, a escrivaninha coberta de lápis de cor e folhas de papel. Catarina sentou-se na cama, pegou o travesseiro e o pressionou contra o rosto. Ainda cheirava a Marina, shampoo de ervas, aquele perfume suave de adolescente que ela havia ganhado no aniversário. Foi quando viu o caderno. Estava parcialmente escondido entre o colchão e a estrutura da cama, apenas uma ponta da capa preta visível. Catarina o puxou com cuidado, como se fosse algo frágil, sagrado. Não era o caderno de desenhos que Marina costumava carregar para todo lado. Era outro, menor, com capa dura preta sem qualquer identificação externa. Catarina abriu na primeira página, e o que viu fez o ar fugir de seus pulmões. Desenhos. Dezenas deles. Mas não eram desenhos de tartarugas ou peixes ou ondas do mar. Eram desenhos de mãos. Mãos masculinas, grandes, detalhadas com precisão perturbadora. Mãos tocando ombros, tocando rostos, tocando. Catarina virou a página rapidamente, o coração martelando. Mais desenhos. Uma barraca de camping vista de dentro. Uma fogueira na praia ao anoitecer. E em cada ilustração, sempre 2 figuras. Uma grande, uma pequena. Sempre juntas. Sempre sozinhas. Na metade do caderno havia texto. Escrita adolescente, irregular, com palavras riscadas e reescritas. Papai diz que é normal, que famílias especiais têm conexões especiais, que eu sou sortuda por ter alguém que me entende de verdade. As mãos de Catarina tremiam tanto que ela quase derrubou o caderno. Eu queria contar para mamãe,
Mas papai diz que ela não ia entender, que ela ia ficar com ciúmes, que ia estragar nossa família. Não. Às vezes eu sonho com a onda me engolindo, e quando acordo, queria que o sonho fosse real. Catarina largou o caderno como se ele queimasse. Levantou-se da cama cambaleando, sentindo a sala girar ao seu redor. Correu até o banheiro e vomitou violentamente, até não sobrar nada no estômago além de bile amarga. Quando conseguiu se levantar, olhou para o próprio reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta tinha olhos vazios, perdidos. Ela não queria acreditar. Não podia acreditar. Mas em algum lugar profundo, visceral, uma parte dela já sabia. Terça-feira, 18 de março. Segundo dia de busca. A capitania convocou Catarina para uma reunião no posto de comando improvisado na praia. Capitão Ferreira estava acompanhado de outros 2 oficiais e de um representante da Polícia Federal. Senhora Novaes, precisamos lhe fazer algumas perguntas. O capitão começou, seu tom cuidadosamente neutro. É procedimento padrão em casos de desaparecimento. Catarina assentiu, muda. Seu marido tinha inimigos? Dívidas? Problemas financeiros? Não. Não que eu saiba. E o relacionamento de vocês? Havia alguma tensão? Algum conflito recente? Catarina hesitou. Deveria mencionar o caderno? Deveria falar sobre as suspeitas que agora corroíam sua mente como ácido? Antes que pudesse responder, um dos oficiais interveio. Senhora, checamos os registros bancários do seu marido, com a devida autorização judicial, claro. O chão se abriu novamente sob os pés de Catarina. Nos últimos 3 meses, houve movimentações incomuns. Saques em dinheiro, transferências para contas que estamos tentando rastrear. No total, cerca de R$35 mil foram retirados progressivamente. R$35 mil. Além disso, o oficial continuou, consultando um relatório. Seu marido cancelou o seguro da embarcação há exatamente 2 semanas. Dia 1 de março. Cancelou o seguro. 2 semanas antes de desaparecer. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que Catarina não queria ver, não queria reconhecer. A senhora tem alguma informação que possa nos ajudar a entender esses movimentos financeiros? Catarina abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Eu preciso de um tempo. Ela se levantou e saiu da reunião, ignorando os chamados do capitão. Caminhou pela praia, pés descalços afundando na areia ainda fria da manhã, o vento salgado chicoteando os cabelos soltos. Sua mente era um turbilhão. R$35 mil. Seguro cancelado. O caderno de Marina. As palavras. Papai diz que famílias especiais têm conexões especiais. E então, uma memória. Catarina parou de andar abruptamente. Uma memória de 6 meses atrás. Uma noite em que ela havia acordado às 3 da madrugada e Tiago não estava ao seu lado na cama. Ela foi procurá-lo pela casa e ouviu vozes, sussurros, vindos do quarto de Marina. Na época, ela não entrou. Apenas voltou para a cama dizendo a si mesma que Tiago provavelmente estava ajudando Marina com algum pesadelo, alguma ansiedade adolescente. Mas agora ela entendia que aquele momento foi uma escolha. A escolha de não ver. A escolha de não saber. A escolha de preservar a ilusão de normalidade a qualquer custo. Catarina caiu de joelhos na areia molhada e finalmente chorou. Não apenas pela perda de Tiago e Marina, mas pela perda de tudo o que ela acreditava ser verdade. Quarta-feira, 19 de março. Terceiro dia. As buscas oficiais começavam a perder intensidade. O helicóptero havia retornado à fortaleza. 2 das 3 embarcações da Marinha foram redirecionadas para outras missões. Os repórteres já haviam mudado o foco para outras notícias. Mas os pescadores locais, homens que conheciam aquelas águas desde meninos, continuavam saindo ao amanhecer, vasculhando cada enseada, cada recife, cada trecho de costa, e não encontravam nada.
nenhum corpo. Nenhum destroço confirmado da maré mansa, nenhum sinal de vida. Era como se Tiago e Marina tivessem sido engolidos pelo oceano sem deixar rastro. Ou Catarina começava a suspeitar com horror crescente, como se nunca tivessem tido a intenção de voltar. Na tarde daquele terceiro dia, ela recebeu uma visita inesperada. Roberto Chen, um investigador particular de Fortaleza que se especializava em casos de pessoas desaparecidas. Era um homem baixo, de origem asiática, por volta dos 50 anos, com óculos de armação fina e uma pasta de couro sob o braço. Falava com uma calma quase clínica. Senhora Novaes, lamento profundamente pela situação. Eu gostaria de oferecer meus serviços pro bono. Catarina o encarou, confusa. Pro bono. Sem custos. Este caso, há elementos que me chamaram a atenção. Elementos que sugerem que talvez não estejamos lidando com um acidente marítimo convencional. Ele pausou, pesando as palavras. Posso ser direto com a senhora? Catarina assentiu, embora parte dela quisesse gritar que não estava pronta para mais verdades. Eu acho que seu marido planejou isso. E eu acho que a senhora, em algum nível, já sabe disso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. E então Catarina, pela primeira vez em 3 dias, disse em voz alta as palavras que a estavam envenenando por dentro. Eu encontrei um caderno da minha filha. E eu acho que meu marido estava abusando dela. Chen não pareceu surpreso. Apenas fechou os olhos brevemente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Então precisamos conversar, longamente, porque se eu estiver certo, eles não morreram no mar. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras afundar. Eles estão vivos, em algum lugar, e precisamos encontrá-los. 13 anos, 473 meses, 4.745 dias. 113.880 horas. Catarina parou de contar depois do 2º ano. Mas o tempo continuou passando, indiferente, inexorável, transformando o agudo da dor em algo mais crônico, mais profundo, mais integrado à própria estrutura de quem ela era. A investigação de Roberto Chen durou 18 meses intensos. Ele rastreou movimentações financeiras até uma teia complexa de contas offshore nas Ilhas Cayman. Descobriu que Tiago havia usado documentos falsos encomendados pela Dark Web. Encontrou evidências de comunicação em fóruns encriptados com homens que compartilhavam filosofias alternativas sobre estruturas familiares. Um eufemismo repugnante para redes de abusadores. Chen apresentou tudo à Polícia Federal. Um processo foi aberto. Mandados de prisão foram emitidos. A Interpol foi notificada. Mas Tiago e Marina, ou quem quer que fossem agora, haviam desaparecido completamente. Sem rastros digitais, sem pegadas físicas, como fantasmas que escolheram sua própria não existência. Em 2010, 2 anos após o desaparecimento, a busca oficial foi oficialmente suspensa. Não arquivada, suspensa. Uma distinção burocrática que significava ainda procuramos, mas sem recursos dedicados, sem prioridade, sem esperança real. Catarina teve que aprender a viver em um estado permanente de purgatório. Não era viúva. Não havia corpo, não havia certidão de óbito. Não era mãe de uma criança viva. Não havia contato, não havia localização. Estava presa em um limbo jurídico e emocional onde não podia avançar, mas também não conseguia voltar. A casa em Icapuí se tornou um mausoléu silencioso. Catarina manteve o quarto de Marina exatamente como estava. Cama desarrumada, pôsteres nas paredes, lápis de cor espalhados sobre a escrivaninha. Entrava ali uma vez por semana, sempre aos domingos, para tirar o pó e trocar os lençóis que ninguém havia dormido. Era seu ritual, sua forma de manter Marina viva, mesmo sabendo que a menina que partiu provavelmente não existia mais da mesma forma. O trabalho na biblioteca se tornou sua âncora de sanidade. Chegava sempre 15 minutos mais cedo,
Ficava até depois do horário. Organizava e reorganizava estantes que não precisavam de organização. Catalogava livros que já estavam catalogados. Qualquer coisa para preencher as horas, para não ficar sozinha com os pensamentos que a perseguiam. Seus cadernos de poesia, que antes eram refúgio, agora eram campos minados emocionais. Tentou escrever algumas vezes nos primeiros anos, mas as palavras que saíam eram tão carregadas de dor, tão visceralmente desesperadas, que ela mesma não conseguia reler sem sentir náusea. Então parou de escrever. O colar de contas da avó, que antes usava diariamente, ficou guardado em uma gaveta. Não conseguia mais tocá-lo sem lembrar daquela manhã no trapiche, seus dedos apertando as contas enquanto acenava para Tiago e Marina pela última vez. Em 2013, 5 anos após o desaparecimento, Catarina tentou seguir em frente. Conheceu um homem, Paulo, professor de história, divorciado, gentil de uma forma cuidadosa e respeitosa. Ele sabia da história dela. Todos em Icapuí sabiam. Era impossível não saber. Eles saíram algumas vezes. Jantares discretos, caminhadas pela praia. Conversas sobre livros e política e pequenas coisas seguras que não tocavam em feridas abertas. Paulo nunca pressionou. Nunca apressou. Esperou pacientemente que Catarina estivesse pronta para mais. Mas ela nunca esteve. Porque como você se permite amar alguém novo quando sua última experiência de amor resultou em cegueira tão devastadora? Como você confia no próprio julgamento sobre pessoas quando falhou tão catastroficamente em ver o monstro dormindo ao seu lado por 15 anos? O relacionamento terminou gentilmente, com Paulo dizendo palavras bondosas sobre tempo e cura, e não era culpa dela. Catarina agradeceu e voltou para sua casa vazia, para o quarto intocado de Marina, para o silêncio que havia se tornado sua companhia mais constante. Os anos seguintes se fundiram em uma monotonia anestesiada. Catarina envelheceu de forma que não tinha apenas a ver com o calendário. Seus cabelos crespos começaram a ficar grisalhos nas têmporas. Rugas se aprofundaram ao redor dos olhos, não as rugas de quem riu muito, mas as rugas de quem carregou peso invisível por tempo demais. Ela perdeu interesse em quase tudo. Comia por obrigação, dormia pouco e mal, movia-se pela vida como uma sonâmbula funcional. As pessoas paravam de perguntar, paravam de oferecer condolências, paravam de olhar para ela com aquela mistura de pena e desconforto. Catarina se tornou parte da paisagem da cidade, a mulher cuja família desapareceu no mar, aquela história triste que todos conheciam, mas ninguém mencionava mais. E então, em uma terça-feira comum de abril de 2021, 13 anos e 1 mês depois daquela manhã no trapiche, o telefone de Catarina tocou. Ela estava na biblioteca, organizando uma nova remessa de livros didáticos, quando o celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Prefixo de São Paulo. Normalmente ela ignoraria. Mas algo, intuição, destino, acaso, a fez atender. Alô? Senhora Catarina Novaes? A voz era feminina, jovem, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Sim, sou eu. Meu nome é Letícia Andrade. Sou coordenadora da ONG Guardiões da Infância, que trabalha com combate ao tráfico humano e exploração sexual infantil na Ásia. A senhora tem um momento para conversar? O chão se moveu. Sim, tenho. Senhora Novaes, nós temos informações sobre sua filha, Marina Novaes. O mundo parou de girar. Catarina teve que se sentar. Suas pernas simplesmente não sustentavam mais o peso do corpo. Marina? Vocês a encontraram? Não exatamente encontramos, mas temos uma identificação visual altamente provável através de tecnologia de reconhecimento facial. Letícia fez uma pausa. A senhora está realmente sentada? Isso pode ser difícil de ouvir. Eu estou sentada. Por favor, continue. Estamos produzindo um documentário sobre turismo sexual nas Filipinas e redes de exploração. Durante as filmagens em Manila, capturamos imagens de um mercado público. Nossa equipe usa software de reconhecimento facial em todas as gravações, comparando com bancos de dados internacionais de pessoas desaparecidas.
e obtivemos uma correspondência. Catarina não conseguia respirar direito. Uma mulher jovem, aproximadamente 27 anos, foi identificada com 87% de probabilidade como sendo Marina Novaes. Ela estava acompanhada de um homem mais velho e 3 crianças pequenas. 3 crianças. Vou enviar as imagens para o e-mail que conseguimos nos registros policiais. A senhora precisa ver e nos confirmar se pode ser realmente ela, mas preciso alertá-la. As imagens podem ser perturbadoras, não por violência explícita, mas pelo contexto. Catarina desligou o telefone com mãos trêmulas e correu para casa. Abriu o laptop, um aparelho antigo, lento, e esperou com uma ansiedade que roía por dentro enquanto o e-mail carregava. Quando finalmente abriu as imagens anexadas, precisou de alguns segundos para processar o que estava vendo. Era um mercado aberto. Bancas de frutas tropicais, tecidos coloridos, pessoas em movimento. No centro da imagem, parcialmente desfocada pela distância e movimento, uma mulher jovem. Cabelos longos, cor de mel, presos em um rabo de cavalo baixo. Pele bronzeada, usando um vestido simples, floral. Ao seu lado, 3 crianças. 2 meninas pequenas e um menino um pouco mais velho, talvez 7 ou 8 anos. E atrás dela, com a mão possessivamente pousada em seu ombro, um homem alto, óculos escuros, boné. Mas mesmo com o rosto parcialmente oculto, algo naquele porte, naquela postura, Catarina deu zoom na imagem até ela pixelizar. O homem tinha uma pulseira de corda náutica no pulso direito. O ar fugiu completamente dos pulmões de Catarina. Ela abriu a segunda imagem. Um close melhor da mulher, capturado em outro ângulo. E ali, mesmo depois de 13 anos, mesmo transformada por tempo e circunstâncias, Catarina reconheceu os olhos verdes, as sardas douradas no nariz e bochechas. A forma delicada do queixo. Marina. Sua Marina. Viva. Mas Catarina sentiu, paradoxalmente, algo pior que luto. Porque Marina estar viva significava que ela havia vivido 13 anos em cativeiro, 13 anos sendo abusada, 13 anos tendo filhos, as crianças na foto, do próprio pai. Catarina vomitou novamente, como havia feito 13 anos antes ao ler o caderno de Marina. Só que desta vez não parou. Vomitou até o corpo inteiro tremer, até não haver mais nada dentro exceto o vazio e o horror. Quando conseguiu se recompor minimamente, ligou de volta para Letícia. É ela. Sua voz estava irreconhecível, estrangulada. É minha filha. E o homem? É meu ex-marido, Tiago Novaes. Nós suspeitávamos. Já entramos em contato com a Interpol e com autoridades filipinas. Mas, senhora Novaes, preciso ser honesta com a senhora sobre as complexidades desta situação. Que complexidades? Letícia hesitou. Marina, se é realmente ela, é legalmente uma adulta agora, 27 anos. E pelas nossas observações preliminares, ela não parece estar sendo mantida contra a vontade de forma explícita. Não há correntes, não há confinamento visível. Ela anda livremente pelo mercado, interage com comerciantes, cuida das crianças. O que você está dizendo? Estou dizendo que existe a possibilidade de que ela esteja condicionada, que após tanto tempo, ela pode não se ver como vítima, pode até defender o abusador. É um fenômeno psicológico complexo chamado Síndrome de Estocolmo, Catarina completou, a voz morta. Essencialmente sim, então uma intervenção forçada pode não funcionar. Pode até ser traumática de maneiras que não podemos prever. Precisaríamos de uma abordagem muito cuidadosa. Catarina fechou os olhos. 13 anos esperando. 13 anos de purgatório. E agora descobria que sua filha estava viva, mas talvez perdida de formas ainda mais profundas que a morte. O que vocês precisam de mim? Ela finalmente perguntou. Primeiro, confirmação formal de identidade. Depois, se a senhora estiver disposta, gostaríamos que viesse conosco às Filipinas.
Sua presença pode ser crucial para tentar fazer contato. Ver a mãe depois de tanto tempo pode desencadear algo nela. Pode ser a abertura que precisamos. Catarina olhou ao redor da casa vazia. Para o quarto de Marina, eternamente preservado. Para os 13 anos de vida congelada no tempo. Quando partimos? 2 semanas depois, Catarina estava em um avião com destino a Manila. Letícia a acompanhava, junto com um psicólogo especializado em trauma e uma equipe pequena de segurança. A operação havia sido cuidadosamente planejada com a Interpol e Polícia Filipina. Durante o voo de 24 horas, com escalas em São Paulo e Dubai, Catarina não conseguiu dormir. Passou o tempo relendo os diários de Marina que havia guardado todos aqueles anos. E agora, sabendo o que sabia, as entrelinhas gritavam verdades que ela havia se recusado a ouvir. Hoje papai me ensinou sobre fotossíntese das algas marinhas. Disse que nosso amor também é como fotossíntese. Absorve luz de lugares escuros. Catarina sentiu náusea. Mamãe perguntou por que eu estava triste. Queria contar. Mas papai estava na sala e ele me olhou daquele jeito. O jeito que significa que depois a gente vai ter uma conversa especial. Então eu disse que estava tudo bem. Mais páginas. Sonhei de novo com a onda. Mas desta vez, quando ela me engoliu, não foi ruim. Foi silencioso. Finalmente, silencioso. Catarina fechou o caderno e olhou pela janela do avião. Nuvens intermináveis se estendiam abaixo como um oceano branco e vazio. Ela passou 13 anos achando que o pior já havia acontecido. Agora entendia que o pior estava apenas começando. Porque como você salva alguém que não quer ser salvo? Como você traz de volta alguém que talvez já nem se lembre de quem era antes? As perguntas ecoavam sem resposta enquanto o avião cortava o céu em direção a Manila. Em direção a Marina. Em direção à verdade final que Catarina ainda não estava pronta para enfrentar. Manila, maio de 2021. O calor das Filipinas era diferente de tudo que Catarina havia experimentado. Não era o calor seco do sertão cearense, nem a umidade salgada da costa. Era denso, opressivo, carregado de cheiros urbanos, diesel, comida de rua, lixo fermentando em becos estreitos, incenso queimando em templos improvisados. A equipe da ONG havia alugado uma casa discreta em um bairro de classe média baixa de Quezon City, a cerca de 20 minutos do mercado onde Marina havia sido avistada. Era uma construção de concreto de 2 andares, com janelas gradeadas e ventiladores de teto que giravam lentamente sem trazer alívio real ao calor. Letícia coordenava tudo com eficiência clínica. Havia mapas espalhados sobre a mesa da sala, fotos de vigilância, cronogramas de movimento. Eles vivem aqui. Ela apontou para uma marcação no mapa. Um conjunto residencial modesto em Marikina. Documentação filipina falsa sob os nomes Michael e Sophia Carter. Ele se apresenta como consultor ambiental aposentado, ela como dona de casa. Michael e Sophia Carter. Tiago e Marina haviam se tornado outras pessoas, literalmente. As crianças frequentam uma escola local, Letícia continuou. 2 meninas, 7 e 5 anos, e um menino de 9. Pelos nossos registros, as certidões de nascimento foram emitidas nas Filipinas, mas há inconsistências nas datas que sugerem falsificação. 9 anos. A criança mais velha tinha 9 anos. Catarina fez as contas rapidamente. Marina tinha 17 quando essa criança nasceu, 3 anos após o desaparecimento. Temos observado a rotina deles há 2 semanas, o psicólogo, Dr. Ramos, interveio. Michael, Tiago, sai todas as manhãs, vai a um café internet no centro, fica lá por algumas horas. Às vezes encontra outros expatriados. Sofia, Marina, leva e busca as crianças na escola. Faz compras no mercado. Comportamento completamente normal na superfície. Normal. Como se houvesse algo remotamente normal naquela situação. O momento ideal para o primeiro contato seria quinta-feira de manhã, Letícia explicou. Tiago tem um padrão de ficar fora por períodos mais longos às quintas.
Sofia fica sozinha em casa depois de deixar as crianças na escola. Teremos aproximadamente 2 horas de janela. Catarina assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava tentando imaginar o que diria. Como começaria? Que palavras existem para preencher 13 anos de ausência? 13 anos de horror? Senhora Novaes, Dr. Ramos se aproximou, sua voz gentil, mas firme. Preciso prepará-la para a possibilidade de que Marina não reaja da forma que esperamos. O condicionamento psicológico que ela vivenciou, começando ainda na infância e reforçado por mais de uma década, é profundo. Ela pode nos ver como ameaça, pode defender Tiago, pode recusar ajuda. Eu sei, Catarina murmurou. Mas saber intelectualmente e estar emocionalmente preparada eram coisas completamente diferentes. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. Catarina não havia dormido a noite anterior. Passou as horas olhando para o teto, ouvindo os sons noturnos de Manila, motos acelerando, cachorros latindo, vozes distantes em tagalo. Às 8h30 da manhã, estavam posicionados. Letícia e a equipe de segurança em um veículo a uma quadra de distância. Dr. Ramos esperando em outro carro, pronto para intervir se necessário. E Catarina, sozinha, parada diante de um portão de metal pintado de verde desbotado. Através das grades, podia ver um pequeno jardim frontal, algumas plantas tropicais, brinquedos infantis espalhados, uma bicicleta rosa tombada na grama. Respirou fundo, estendeu a mão, tocou a campainha. O som ecoou dentro da casa. Passos se aproximaram, e então a porta se abriu. Marina, 13 anos mais velha, cabelos mais compridos, pele mais bronzeada, linhas sutis ao redor dos olhos que não deveriam estar lá em uma mulher de 27 anos. Usava um vestido simples de algodão, flores estampadas, completamente inadequado para a pessoa que Catarina se lembrava. Seus olhos, aqueles olhos verdes incomuns, se arregalaram. Por uma fração de segundo, algo passou por eles. Reconhecimento, choque, medo. Mamãe? A palavra saiu estrangulada, quase inaudível. Marina! Meu Deus, Marina! Catarina se aproximou das grades, lágrimas já correndo livremente. Marina, eu vim te buscar. Vim te trazer para casa. Marina deu um passo para trás. Suas mãos tremiam. Você não pode estar aqui. Você não pode. Ela olhou ao redor freneticamente, como um animal encurralado. Ele não pode saber que você está aqui. Marina, ele não está aqui agora. Estamos sozinhas. E não estou sozinha. Tenho pessoas que podem nos ajudar. Você e as crianças. Podemos sair daqui hoje. Agora. Sair? Marina riu, mas era um som quebrado, sem alegria. Sair para onde? Não há lugar para sair, mamãe. Você não entende. Então me explica. Por favor, me deixa entender. Marina hesitou. Olhou para trás, para dentro da casa, como se esperasse que Tiago pudesse se materializar a qualquer momento. Então, lentamente, abriu o portão. Elas se sentaram em um pequeno sofá na sala. Marina mantinha distância, corpo rígido, mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Catarina queria abraçá-la. Queria segurar aquela mulher que ainda era sua menina e nunca soltá-la novamente. Mas sabia que um movimento brusco poderia quebrar o frágil fio que as conectava naquele momento. Como você nos encontrou? Marina perguntou, voz baixa. Um documentário. Reconhecimento facial. Marina, a Interpol sabe onde vocês estão. Há mandados de prisão. Podemos tirar você daqui. Você e as crianças. Podemos? Podemos o quê? Marina a interrompeu, e havia algo afiado em sua voz agora. Me salvar? É isso? Você acha que pode simplesmente aparecer depois de 13 anos e me salvar? Você desapareceu. Eu procurei por você, Marina. Durante anos eu procurei. Eu não desapareci, mamãe. Eu fui levada. E você nunca viu. Nunca quis ver. As palavras cortaram como lâminas. Os diários. Catarina sussurrou. Eu li seus diários.
Depois que você partiu. Eu vi. Eu entendi. Depois. Marina repetiu amarga. Depois. Mas não antes. Quando importava. Quando eu estava ali, sinalizando, gritando em silêncio. Você escolheu não ver. Catarina sentiu o chão se abrindo sob ela. Porque Marina estava certa. Terrivelmente, devastadoramente certa. Você está certa, ela admitiu, voz quebrando. Você está completamente certa. Eu falhei com você. Fui covarde. Fui cega. E vou carregar isso pelo resto da vida. Mas Marina, mesmo que você me odeie, mesmo que nunca me perdoe, deixa eu te tirar daqui. Você não merece. Não mereço o quê? Marina se levantou abruptamente. Uma vida? Eu tenho uma vida. Tenho filhos. Tenho uma casa. Tenho... Você tem uma prisão. Catarina também se levantou, a dor finalmente explodindo. E aquelas crianças são... Deus, Marina, aquelas crianças são suas irmãs. São filhas do seu... Não. A voz de Marina estava morta agora, completamente vazia. Elas são minhas filhas. Ponto. E eu cuido delas. Eu amo elas. E elas nunca vão passar pelo que eu passei porque eu garanto isso. Catarina ficou congelada. O que você quer dizer? Marina olhou diretamente nos olhos da mãe pela primeira vez. Ele não toca nelas. Nunca tocou. Nunca vai tocar. Porque se ele tentar, eu mato ele. E ele sabe disso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então por que você fica? Catarina finalmente perguntou. Se você tem esse poder sobre ele, se você pode protegê-las, por que não foge? Marina se sentou novamente, exausta. Por que onde eu iria? De volta para o Brasil? Para ser a vítima pública de todo mundo? Para que cada pessoa que olhe para mim veja apenas a menina que foi abusada pelo pai? Para que minhas filhas cresçam sabendo que o pai delas também era o avô? Que elas nasceram disso? Ela balançou a cabeça. Aqui, eu sou Sofia Carter. Meus filhos têm uma vida normal. Vão para a escola. Têm amigos. Ninguém sabe. Ninguém precisa saber. É a única coisa que consigo controlar nessa merda toda, que elas sejam poupadas da verdade. Mas é mentira, Marina. Toda a sua vida aqui é uma mentira. E daí? Marina olhou para ela, olhos brilhando. Minha vida inteira foi uma mentira, mamãe. Pelo menos essa mentira eu escolhi. Essa é minha. Catarina sentiu lágrimas escorrendo. E se eu te disser que não vou desistir, que vou processar, vou trazer as autoridades, vou... Vai me forçar? Marina perguntou suavemente. Assim como ele me forçou? Vai tirar minha agência de novo, dizendo que é pelo meu bem? Catarina ficou muda, porque Marina estava certa. Novamente. Elas permaneceram sentadas em silêncio por longos minutos. Até que Marina se levantou, caminhando até uma pequena mesa perto da janela. Pegou uma foto emoldurada, as 3 crianças sorrindo, uniforme escolar, inocência preservada. Elas são boas crianças, Marina disse baixinho. Inteligentes, bondosas. A mais velha, Lila, quer ser veterinária. A do meio, Ana, desenha o tempo todo. Desenha flores e borboletas, nunca ondas. E o pequeno, Miguel, está obcecado com dinossauros. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Elas são minha razão, meu propósito. E se eu desmoronar essa vida, se eu arrastar tudo para a luz, elas serão destruídas. Então, eu escolho ficar. Escolho essa mentira, para protegê-las. Catarina entendeu naquele momento que havia perdido Marina 2 vezes. Primeiro, quando ela foi levada. E agora, quando escolheu não voltar. Catarina voltou ao Brasil 4 dias depois. A Interpol a pressionou para testemunhar, para forçar uma intervenção. Ela recusou. Não ia fazer com Marina o que Tiago havia feito, retirar sua escolha. Os meses seguintes foram os mais escuros de sua vida. Pior que os primeiros anos após o desaparecimento, porque agora o luto tinha camadas. Luto pela filha que perdeu. Luto pela filha que encontrou, mas não podia salvar. Luto por sua própria cumplicidade.
Mas Catarina era sobrevivente. E sobreviventes eventualmente encontram formas de transformar dor em propósito. Ela vendeu a casa em Icapuí, mudou-se para Fortaleza, procurou terapia pela primeira vez na vida. E começou lentamente a trabalhar com uma ONG local de prevenção ao abuso infantil. Não como porta-voz, não como símbolo, mas como alguém que escutava. Escutava mães que não estavam vendo os sinais, escutava crianças que não sabiam como nomear o que estava acontecendo. Escutava sobreviventes adultas tentando juntar os pedaços. E às vezes, nas sessões de formação para educadores, ela contava sua história. Não todos os detalhes, alguns eram sagrados, apenas dela. Mas o essencial, os sinais que ignorou, as escolhas que não fez, o preço do silêncio. Catarina nunca mais teve contato direto com Marina, mas uma vez por ano, em março, mês do desaparecimento, recebia um e-mail de endereço anônimo, sem remetente, apenas uma foto. As 3 crianças, 1 ano mais velhas, sorrindo. Era a forma de Marina dizer: estou mantendo minha promessa, elas estão seguras. E Catarina chorava cada vez que via, mas também guardava cada foto. Sua única conexão com a filha que escolheu viver na sombra para que suas próprias filhas pudessem viver na luz. Catarina morreu aos 68 anos, de causas naturais, em 2035. Deixou instruções para que todo o seu arquivo, diários de Marina, documentos da investigação, fotos, correspondências, fosse doado para a ONG com quem trabalhava. Na carta anexa escreveu: esta não é uma história de salvação. É uma história de fracasso, cumplicidade e as complexidades impossíveis do trauma. Mas talvez, ao lê-la, alguém veja os sinais que eu não vi. Talvez uma criança seja salva porque alguém prestou atenção. Talvez seja isso que a memória serve. Não para nos redimir, mas para nos impedir de esquecer que a vigilância é um ato de amor. E no último parágrafo, escreveu algo endereçado diretamente a Marina, onde quer que ela estivesse. Eu te falhei, mas você nunca me falhou. E as suas meninas, Lila, Ana e Miguel, têm uma mãe que fez o impossível, quebrar um ciclo em condições inimagináveis. Espero, onde quer que você esteja, que tenha encontrado alguma paz. E espero que saiba que você foi, e sempre será, a pessoa mais corajosa que conheci. A história de Catarina e Marina não teve o final que gostaríamos. Não houve justiça tradicional, não houve resgate cinematográfico, não houve reunião feliz. Mas nos deixou algo mais valioso que um final feliz. Um testemunho brutal sobre a importância de ver o que está diante de nós. Os sinais sempre estiveram lá. As mudanças no comportamento de Marina. Os silêncios que gritavam. A conexão especial que era celebrada quando deveria ter sido questionada. A pergunta que fica não é como isso pôde acontecer, mas sim, quantas Marinas existem ao nosso redor agora, sinalizando em silêncio? Estatísticas mostram que a maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa, cometida por pessoas de confiança. E acontece porque preferimos não ver, porque questionar seria desconfortável, porque acreditar seria devastador. Mas Catarina nos ensinou que o desconforto temporário de fazer perguntas difíceis é infinitamente menor que a dor eterna de não tê-las feito. Se você conhece uma criança que mudou repentinamente de comportamento, que se tornou retraída, que demonstra conhecimento sexual inadequado para a idade, que tem medo inexplicável de certos adultos, não olhe para o lado. Pergunte, observe, ouça. E se você ou alguém que conhece precisa de ajuda, o Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma anônima e gratuita. Uma ligação pode mudar uma vida, pode quebrar um silêncio, pode salvar uma Marina antes que seja tarde demais. Obrigado por ter permanecido conosco até o final desta história difícil, necessária e profundamente humana. Nos vemos no próximo Arquivo do Silêncio. Porque enquanto houver histórias que precisam ser contadas, estaremos aqui para contá-las, não para chocar, mas para lembrar que a verdade, por mais dolorosa,